Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, o SCIA, um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje nós vamos começar o nosso módulo de interpretação de texto. E antes de começarmos aqui, eu já tinha conversado com os meninos e perguntado se alguém estuda interpretação de texto. E todo mundo indicou para mim que não. Interpretação de texto, como é que você faz? No tato. O que você acha que está bonitinho, não está bonitinho. E não é assim, não é esse o processo de interpretação de texto. Existem técnicas relacionadas e existe uma teoria relacionada à interpretação de texto, tá? Primeiro ponto que a gente tem que perceber quando nós pegamos o edital na parte de interpretação de texto, é que eles cobram para nós compreensão e interpretação de texto, ok? Por que eles cobram compreensão e interpretação de texto? Vocês acham que são coisas diferentes? Ou é redundante? Alguns acham que é redundante pedir compreensão e interpretação de texto. Não é. No nosso processo de leitura, que não é um processo de leitura apenas verbal, às vezes um processo de leitura também não verbal, ok? Na paquera, por exemplo, nós temos uma leitura não verbal muito efetiva, muito eficaz. O que é que você precisa? Vi no Yahoo ontem. 5 dicas para uma paquera infalível. Ah, gente, quando eu vi esse título, eu falei, tem que ler, né? Vou mandar para você, Claíris. 5 dicas para uma paquera infalível. Gente, essa coisa de acessar seu e-mail, o Yahoo é bem legal porque você vê uma gama de informações ordinárias e extraordinárias, né? Relevantes e irrelevantes. E é engraçado, você tem aquela informação super importante para a economia, mas tem a fofoca do dia. Tem, claro. Aí você lê primeiro o quê? A fofoca do dia. Por exemplo, Angélica diz que a filha vai sofrer na adolescência. Aí você diz, pô, é a fofoca do dia, você tem que... Não, bobagem. Aí as 5 dicas para a paquera estavam relacionadas a uma leitura não verbal. É a percepção de determinados movimentos, a permanência de um olhar, né? Você está conversando com alguém, mas está paquerando outra pessoa. Aí você conversa atentamente, conversando com Claíris, aí de repente, olha, tem um pouquinho... Aí volta a conversar com Claíris, para a pessoa perceber que você está afim, mesmo conversando com outros, só não seja desagradável. Preste atenção no outro e no que o outro está falando, mas só mantenha o olhar rapidamente, coisa de 1 segundo ou menos de 1 segundo já vai valer. Um sorriso, não sorria imediatamente para a pessoa. Se aproxime mais e abra um sorriso descontraído, que se você já se aproxima... As dicas são interessantes para uma leitura não verbal. O processo de leitura é um processo que passa por etapas, tá? Primeiro, a leitura verbal. Primeiro você faz uma decodificação. A não verbal também, tá? O que é uma decodificação? Você vai pegar o código, pode ser um desenho, pode ser uma palavra. No que diz respeito à palavra, você junta as letrinhas. A ideia, por exemplo, de analfabetismo. Você lê, junta aí essas letras, lê, consegue entender que aqui há a palavra analfabetismo. E você sabe o significado da palavra analfabetismo, tá? Isso é uma decodificação. Só que depois dessa etapa da decodificação, você precisa ir para uma outra etapa, que já implica o seu senso crítico, a sua percepção de mundo, o seu conhecimento de mundo. Vocês sabem o que é... Aqui é um M. Sim, de Maria.
Lê aí essa palavra para mim. Anatema ou anátema? Não, anátema se tivesse acento. Você sabe o que significa? Sabe o que significa? Estou perguntando, você sabe o que significa? Então você não vai saber como é que é a pronúncia. A pronúncia é anátema e significa maldição. Ok? Eu encontro aqui, mesmo quando você decodifica, você não sabe o sentido da palavra. Não sabe o sentido da palavra, então você só tem a decodificação. Quando você decodifica e além desta decodificação você entende, você compreende, você vai para a próxima etapa, que é a etapa da compreensão. Mas todo mundo já passou pela sensação de, eu li o texto, achei o texto bacana. Aí Claíris me pergunta, me fala então, o que você entendeu do texto? Pô, eu sei que eu entendi, mas eu não consigo reproduzir, não consigo dizer para ela o que eu entendi exatamente. A mesma coisa acontece quando você assiste a um filme. Você assiste a um filme, você entende o processo do filme, e aí a pessoa pede para que você explique o filme. Olha, ela não está pedindo para que você resuma o filme. Ela está pedindo para que você apresente o seu entendimento sobre o filme. Você não consegue apresentar isso escolhendo as palavras certas, deixando o processo claro. Esse é o processo da compreensão, quando você entende. E o próximo processo é o processo da interpretação. É quando você decodifica, compreende e consegue externar. Então, por que o concurso cobra de nós compreensão e interpretação de texto? Porque ele quer que você entenda o texto e consiga, de modo objetivo ou de modo subjetivo, ele pede para que você transmita o que você compreendeu. Ok? A interpretação objetiva, você compreende e você consegue visualizar uma determinada construção, uma determinada alternativa que expõe esta compreensão, sem adicionar informação pessoal. Ok? Então, lá na prova de interpretação de texto objetiva, você vai ler, você vai compreender e você vai externar a interpretação sem adicionar conhecimento seu, sem adicionar suas opiniões, ok? Num processo subjetivo, a palavra subjetivo, ela está ligada a sujeito. Então, uma interpretação subjetiva é aquela que mistura o seu conhecimento ao conhecimento do texto. Uma questão subjetiva é uma questão aberta. Uma questão subjetiva é uma dissertação argumentativa. Deu para perceber direitinho a diferença, não é? Existem técnicas muito efetivas para essa ideia da interpretação de texto, tanto técnicas que servem para a objetiva quanto para a subjetiva. Eu acho que é de Gandhi essa frase, eu não tenho certeza, tá? Olho por olho e a humanidade ficará cega. Eu acho não, é de Gandhi. O que ele faz? Ele pega aqui uma observação do Antigo Testamento. É uma frase do Antigo Testamento, quando se diz olho por olho, dente por dente. E ele adiciona uma informação pessoal, até que a humanidade ficará cega, porque se você gera esse conflito, né? Pensem no seguinte, e a Carlos Chagas faz muito disso aqui nas questões de dissertação argumentativa.
ela lança para você um texto extremamente conotativo, figurado, e pede para que você escreva acerca da proposta que está no texto, que é um texto figurado. Nós temos duas formas de fazermos leitura, ou seja, duas formas para trabalharmos com a interpretação de texto. Você tem a forma denotativa e a forma conotativa, que é a figuração. Só que para você entender a figuração é necessário que você conheça da denotação, belezinha? Então é a partir da denotação, que é o real, o dicionarizado, que você vai identificar a interpretação adequada. Quando ele diz olho por olho, olho é uma parte do ser humano, não é? Ok. Então ele está falando do homem. Essa leitura é uma leitura conotativa, porque não é exatamente o homem que está aqui, mas é uma parte do homem, então eu estou tratando do homem. Para perceber que olho por olho é homem versus homem, eu preciso entender denotativamente a palavra olho e reescrever para compreender o seu referencial conotativo. Homem versus homem. Quando eu digo que é olho por olho, eu estou falando que esse versus aqui é uma questão de guerra. É uma questão de conflito. É uma questão de intolerância. Estou errada? Estou errada? Quando eu falo olho por olho, eu estou falando que você vai ter um conflito, que você pode gerar guerra, que você tem intolerância. E aí você não está na esfera de um homem contra um outro homem. Você está na esfera do coletivo. Todos. Enquanto, olha, todos vivenciarem essa intolerância e não souberem resolver os seus conflitos, nós entraremos em guerra. E quando eu digo que o mundo ficará cego, a humanidade ficará cega, é porque o processo de guerra vai acabar com a humanidade. Então essa frase que tem uma leitura conotativa, se eu for levá-la para uma referência denotativa, eu poderia escrever o seguinte: enquanto os homens não souberem lidar com a intolerância para resolverem os seus conflitos, processos que culminam em guerra vão continuar a massacrar a humanidade. E aí você tem uma leitura denotativa. Belezinha? Nós trabalhamos durante o módulo de interpretação de texto muito com essa ideia do conotativo e do denotativo. Inclusive, eu apresento um capítulo ali do nosso módulo de interpretação relacionado a figuras de linguagem. Porque, Rose, mas figura de linguagem não cai. Aí caiu no concurso da IADES. Figura de linguagem não cai em concurso público. Nos editais da Petrobras, há indicação de estilística. Então, se ele pede estilística, ele está pedindo também figura de linguagem. Porque é um estilo diferenciado de escrita. Quando no edital eles cobram semântica, dentro de semântica, uma palavra super importante para nosso estudo em língua portuguesa. Semântica é a mesma coisa que sentido, que significado, que compreensão do processo de linguagem. Dentro de semântica eu tenho denotação e conotação. Então existe todo um processo de construção do conhecimento que vem posteriormente relacionado ali à semântica. Então, se no edital eles cobram semântica, como é que eles podem não cobrar também figuras de linguagem? A questão é que nós não conseguimos identificar que existe uma diferença entre o explícito e o implícito. Às vezes, eles não cobram uma teoria de figuras de linguagem, mas eles pedem para que vocês compreendam e interpretem, por exemplo, uma frase como a que eu apresentei.
olho por olho, e a humanidade ficará cega. Pensando em figuras de linguagem, volte aqui. Olho por olho, existe aqui uma figura de linguagem chamada metonímia, que é utilizar uma parte para identificar o todo. Quando você percebe essa metonímia e a intenção desse estilo de escrita, e é por isso que eu também posso chamar de estilística, quando você percebe a intenção de fala nesse processo de metonímia, você está fazendo uma adequada interpretação de texto. Ele pode não perguntar se aqui tem uma metonímia, mas você, ao saber que tem uma metonímia, consegue compreender melhor. Então é interessante, mesmo quando o edital não cobra, é interessante que você estude, tá? Tem gente que chega ao curso com o edital embaixo do braço. E aí, ai do professor que apresente uma vírgula que não esteja no edital. É impossível. Olha, gente, é impossível. E os meninos que estão finalizando o módulo do semestre passado, eu acho que conseguiram perceber isso. É impossível, por exemplo, você compreender pontuação de texto sem saber funções sintáticas. Impossível. Mas o aluno, ele quer, às vezes, estudar só pontuação. E não estudar o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é um complemento nominal, o que é um adjunto adnominal. E, por conseguinte, eles não vão saber pontuar de forma adequada. Ok? É necessário que nós tenhamos bastante cuidado com a seleção do que nós queremos estudar. Tá? Português é uma disciplina dividida. Língua portuguesa, eu sou muito apaixonada. Esse slide me acompanha há uns 10 anos. E toda vez que eu vou trabalhar com alguns slides que eu repito, eu digo assim, nossa, é a mesma coisa, consegue ser diferente, porque o meu olhar também muda. A cada turma, eu tenho uma percepção diferente, eu agrego algum valor. Por exemplo, Claires me mostrou a importância de frisar para o aluno o que é o adjunto adnominal. O que é realmente importante. E quando o aluno consegue perceber que há uma distinção que no contexto faz toda a diferença, olha que glória, que coisa linda, né? O que é estudar a língua portuguesa? Nada mais do que estudar o processo de compreensão da comunicação. Odiei esse eco, mas enfim. Estudar a língua portuguesa é você estudar o processo de comunicação. A intenção de fala, tanto oral quanto escrita, tanto verbal quanto não verbal, porque nós somos seres de linguagem. Então, ao longo do nosso curso de língua portuguesa, eu vou focar isso aqui. É a comunicação. E aí nós voltamos àquela fase de infância entre os 3 e 7 anos de idade, em que o porquê é extremamente recorrente. Nós perguntamos sempre, por que é assim? Por que isso acontece? Por que o céu é azul? Então, se você para de questionar, você para de assimilar também o processo. Na dinâmica que eu escolhi para ensinar língua portuguesa, até mesmo para ensinar produção de texto, como eu falei para vocês, eu estou com uma turma de discursiva. E eu não paro para analisar tema com os alunos, não. Mas, Rose, é dissertação, você não tem que analisar tema para ver qual é o tema que vai cair. Eu não sou bola de cristal. Eu posso acertar e eu posso errar. Existem temas possíveis, mas todos, ao final das contas, são temas possíveis. Então, o que eu faço com o aluno? Eu quero que ele compreenda que o texto é um processo de comunicação. E que cada parte do texto tem a sua responsabilidade. Então, o que eu faço com os alunos eu analiso uma estrutura.
E eu repito a análise dessa estrutura relacionando alguns temas. Se você sabe a estrutura, se você sabe o porquê da estrutura, você sabe como escrever qualquer tema. A culpa, no entanto, é sempre das estrelas, né? É igual a Copa. Se nós tivéssemos ganhado, nós teríamos ganhado por quê? Porque somos os melhores do mundo. Mas como nós perdemos, nós queremos nos isentar da responsabilidade da derrota e fazemos as teorias da conspiração. Neymar, ele não foi aleatória aquela lesão de Neymar, não. Já haviam combinado, porque não é a nossa falta de qualidade, é a conspiração para que nós não ganhássemos que nos fez perder. Foi comprado. A mesma coisa acontece numa questão de português. A gente adora dizer que foi uma pegadinha. Não, a culpa é sua, você errou. Ou a produção de texto, é porque esse tema... A questão foi mal elaborada, mas às vezes até foi. Às vezes até foi. Exatamente, a gente entra com recurso e acaba ganhando. Mas em produção de texto, você faz um texto, recebe uma nota ruim, mas foi o tema. É porque eu não tenho intimidade com esse tema. Não, é porque às vezes você escreveu sobre uma coisa que não está pedindo. Simples. Então a responsabilidade, nós queremos mandar a responsabilidade para um outro ponto, para uma outra pessoa. Queremos colocar a responsabilidade disso a todo mundo que faz, né, Clarice? Como psicóloga você sabe disso, né? Todo mundo quer se isentar da responsabilidade. Então quando nós começamos com a frase de que em português tem mais exceção do que regras. Não, nós queremos encontrar nessa apresentação uma desculpa para errarmos. Porque, por incrível que pareça, não tem mais exceções do que regras. O que acontece é que nós temos tantos contextos e que cada contexto tem que ser analisado de forma particular. Eu não posso pegar, por exemplo, uma observação sobre crase e querer apresentar em todos os contextos. Porque eu tenho crase para um contexto, para outro contexto, para outro contexto, para outro contexto. Tá? Português, ele vai ser... Língua portuguesa, a compreensão de língua portuguesa, ela é dividida em 3 instâncias. Tá? O momento para análise do som. Esse momento para análise do som é quando nós trabalhamos com a acentuação gráfica. E até mesmo nesse processo de acentuação, eu costumo trabalhar muito com vocês com a compreensão do fenômeno. Tá? Por exemplo, um conceito que em acentuação é super relevante, o conceito de vogal e o conceito de semivogal. Esse conceito está relacionado ao conceito de ditongo. Aí, de repente, eles colocam lá na prova a palavra também. E a prova indica, que também, na palavra também, nós temos um ditongo. Temos? Aí você coloca que é errado, que nós não temos um ditongo, e lá no gabarito aparece o certo. Aí você diz o que Clarice apresentou. Questão mal formulada da porra, rapaz. Vou entrar com recurso. Aí desiste de entrar com recurso porque concurso é tudo máfia. Tá com vaga marcada, carta marcada. Só que o processo de compreensão aqui de acentuação é um processo de compreensão do som. É sempre uma estratégia sonora. Tá? A acentuação a gente analisa pela estratégia sonora. E aí a gente vai fazendo um reconhecimento do que é uma vogal, do que é uma semivogal. O que é vogal? É o que não é consoante. Quando você fala uma vogal, não há obstrução.
o A, ele não toca em nenhum ponto de articulação. A, E, I, O, U. O que acontece é uma elevação e um rebaixamento aqui do maxilar, mas sem que haja um impedimento. As vogais, elas se alteram porque elas são A, altas, E, médias e baixas. Tá? Então, elas vão se modificando por causa da elevação aqui do maxilar. Compreendi o que é uma vogal. Compreendo o que é uma consoante. Bola, eu prendo. Gato, eu prendo. Tatu, eu prendo. Então, quando eu encontro um ponto de choque ali, um ponto em que aprisiona meu A, em que o meu A toca, eu tenho aí uma consoante. E aí eu encontro uma semivogal. Uma semivogal é quando eu não tenho obstrução também na pronúncia. Só que ela sempre vai estar com um outro som, que é um som de vogal. Só que é um som mais curto. Rose, não entendi. Em boi, eu tenho duas vogais? Não. Por que em boi eu não tenho duas vogais? Porque cada sílaba é como se fosse uma pirâmide. Cada sílaba só pode ter uma vogal. Uma. E em termos de potência, vogal é aquilo que se prolonga durante mais tempo. Não vou nem colocar aqui sim. Vogal é aquilo que se prolonga durante mais tempo. E semivogal é aquilo que se prolonga durante menos tempo, sem ponto de articulação, sem choque. Aí quando eu pronuncio a palavra boi, qual dos dois sons leva mais tempo sendo pronunciado? O O. Então o O, ele é chamado de vogal e o I, ele é chamado de semivogal. Perceberam? Então aqui não é somente você decorar que I e U são semivogais. Mentira. Às vezes eles são até vogais. Eu só tenho uma semivogal quando na mesma sílaba eu tenho dois sons que fluem sem ponto de articulação. E vou diferenciá-los porque um é mais longo e o outro mais curto. Por isso semivogal, tá? Identificamos aí, por conseguinte, o que é uma vogal e o que é uma semivogal, em termos de compreensão. Nós vamos ver o que é um ditongo. Di significa dois. Tongo significa o quê? Tons. Então, quando eu pego, e nós vamos repetir muito isso ao longo do curso, todas as vezes que eu apresento um conceito para vocês, eu indico para vocês o que significa esse conceito. Porque se vocês apenas repetem ditongo, 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 sem saber o que é um ditongo, vocês erram questões como essa. Tá? Claramente, isso aqui, em boi, nós temos dois tons vocálicos na mesma sílaba. Na palavra também, o que eu encontro? Se eu for escrever o som, eu vou escrever o som assim. Não vou escrever assim? Então, esse M aqui, ele tem som de I. De vogal. Na verdade, som de semivogal. Então, sim. Aí vejam que a construção de saber é muito bacana. É muito lindo isso. Porque você parte da análise de que português, ele tem um momento em que eu analiso o som. Ao analisar o som, por exemplo, eu tenho o assunto de acentuação, que necessita do conceito do que é uma vogal, do que é uma semivogal. Entendam o conceito e assim vocês vão entender como se faz uma questão. Independente de ser uma questão ESAF, Carlos Chagas, César Rio, CESP, ESAF, independente, porque o importante nesse momento não é a banca. É a compreensão da teoria. Se você compreende a teoria, você está apto a fazer qualquer banca. E é justamente isso que eu procuro. Eu reformulei o curso geral, SCA, eu reformulei ao final de 2013. Eu simplesmente cansei de dar aula para as pessoas que estavam aflitas em fazer um concurso em 45 dias.
Porque em 45 dias eu não consigo trabalhar com o que eu julgo que seja necessário trabalhar. Essa angústia, ela faz com que o aluno fique muito aflito. Então eu desacelerei e apresentei a proposta de língua decente, né, de língua portuguesa, com mais tempo. Mesmo quando você vai se preparar para 45 dias, lá no seu portal, há tudo que eu considero que seja importante para você compreender o processo. Então é uma escolha sua, passa a ser uma escolha sua assistir ou não assistir. Não passa a ser uma obrigação sua selecionar o que você julga que é o mais importante, tá? O próximo momento aqui em língua portuguesa é o estudo acerca da palavra. E aí, esse é o momento de morfologia. Só que o nosso primeiro módulo, ele é um módulo chamado de fonética. Primeiro módulo não, desculpa. Fonética e ortografia. Esse módulo relacionado ao som. Mas, Rose, a ortografia não é um conteúdo sonoro. Para você escrever, você precisa... Você escuta o som e você escreve, na verdade, né? E nem sempre esta relação é harmônica. Nem sempre é harmônica. No português, você tem muito menos aflição do que no inglês. O inglês é péssimo. Você tem uma letra que tem milhares de sons e o soletrando do inglês é muito mais disputado do que o soletrando do português. Porque normalmente, nós escrevemos o que nós ouvimos. Normalmente, ok? E aqui em ortografia, você tem a questão das regras. Só que existe, como fonética e fonologia é o ponto máximo do novo acordo ortográfico, eu trabalho com o novo acordo ortográfico aqui nesse momento. Existe, no entanto, um conteúdo que serve para morfologia, que é um conteúdo que nós identificamos como formação das palavras. Gente, esse conteúdo aqui é show de bola. Eu acho que é um dos melhores conteúdos para você entender o todo em língua portuguesa. Por qual razão? Quando você entende formação das palavras, eu citei o soletrando do inglês porque eu assisti recentemente a um filme, eu acho que o nome do filme é Prova de Fogo. É uma menina de 12 anos que está participando do campeonato, primeiro municipal, depois estadual e depois federal do soletrando norte-americano. E o treinador dela diz o seguinte, pede para que ela leia, nada tão específico, né? Eu não quero ler esses livros, eu quero ler dicionário para saber o significado das palavras. E ele diz que o saber da palavra não está atrelado apenas ao reconhecimento dessa decodificação. Você tem que decodificar, aí a gente vai para o princípio de interpretação, né? Decodificar, compreender e interpretar. É assim que você domina como é que uma determinada palavra é ou não escrita. Se você apenas decodifica, você não internaliza o processo. E aí ele vai trabalhando com ela um processo de formação. Mas eu não quero aprender palavras fáceis. Eu quero aprender palavras difíceis. Aí ele olha para ela e diz, toda palavra difícil é constituída por palavras fáceis. Se você sabe como é que é o processo de formação, você vai conseguir identificar como é que uma palavra é ou não estruturada. No nosso momento de interpretação de ortografia, tem uma palavra que eu sempre trabalho com vocês porque o pessoal costuma errar muito, que é a palavra disenteria. Como é que eu escrevo a palavra? Nada pior do que alguém perguntar como é que se escreve. Isso gera um constrangimento enorme. Não, como é que você fala? Como fala, depois você escreve. Pois é. Como é que se escreve? D-S-D-E-S. Mas ela não conta não, tá? Interia. Ela não conta não. Ela não conta não porque ela assistiu a aula de ortografia. Vocês concordam?
Fica gatinha? Não. Não fica gatinha. Mas como é que a gente analisa? Lembram da fala do treinador? Toda palavra difícil, ela é constituída por palavras fáceis. Então, se você consegue perceber a formação dessa palavra e o sentido dessa formação, você consegue entender também como é que ela é escrita. Normalmente, a gente escreve assim. Não é assim que a gente escreve normalmente? Normalmente, a gente escreve assim, disenteria. Não, de vez não, normalmente não é assim que a gente escreve, não. Normalmente é assim, desinteria. Normalmente é assim que a gente escreve. Vou retirar o que eu disse de Clarice. Conta, viu? Não considerem o fato de ela ter assistido a aula de ortografia, não. Porque ela lembra da aula, mas ela não lembra como é que se escreve a palavra. Assim como você não lembra da aula de verbo. Ó, reparem só, essa palavra, no processo de formação, eu posso cortá-la em duas partes significativas, tá? 10. Vou mostrar para vocês porque que está errado, tá? O que é uma disenteria? É uma disfunção. Tá? É uma diferença no funcionamento do intestino. Disfunção e diferença se escreve como? Com di. O 10, ele está relacionado ao desfazer, por exemplo. Tá? Eu tenho aí, portanto, eu já sei que o início é com dis. Enteria está relacionado ao entero. Entero é o nome técnico para o intestino. Então, é uma disfunção no entero. A gente só consegue perceber porque o processo de formação nos leva a isso. A palavra morfologia, ela é dividida em duas partes. Morfo, que quer dizer forma. As palavras, elas são constituídas pelo que nós chamamos de morfema. O que é um morfema? Os pedacinhos aqui, esses pedacinhos, eles constituem para mim um sentido, um significado. Eles vão gerar para mim um significado. Não é de intero? A base é intero. Então, cada um desses pedaços eu vou chamar de morfema, que vai constituir a minha forma da palavra. A palavra morfologia tem morfo, que significa forma, e logia, que significa estudo. Logo, a morfologia é o estudo da forma. E para eu estudar a forma, eu tenho que saber como é que a forma vai ser escrita. Por isso que a ortografia também é um conteúdo de morfologia. Só que morfologia não trata apenas da forma. Trata da forma e do sentido que essa forma carrega dentro do contexto. Das características que essa forma representa dentro do contexto. Quando nós estudamos, por conseguinte, morfologia, nós temos que pensar na forma, nas características. Não são características visuais, não, tá? São características semânticas. Semânticas que só serão percebidas no contexto. Porque, por exemplo, o que significa a palavra rosa? O que é a palavra rosa? Não é uma flor? Se a palavra rosa é uma flor, ser uma flor é ser uma coisa. Tudo que dá nome às
coisas, animadas ou inanimadas, aos seres, objetos ou pessoas, eu vou dizer que é um substantivo. Veja só, esta forma, ela tem a característica de dar nome a uma coisa. No contexto, no entanto, ela pode perder essa característica de dar nome. Por exemplo, se eu digo para vocês, Claires, eu vou ter que colocar o acento, apesar de você não ter, tá? Claires é rosa. E Claires é uma rosa. Eu estou dando a mesma informação para Claires? Não. Quando eu digo que ela é rosa, eu não estou dizendo que ela é uma coisa. Eu estou dizendo que ela tem uma cor rosa. E quando eu digo que ela é uma rosa, eu estou dizendo que ela é uma coisa. Então, dentro do contexto, a palavra rosa aqui perdeu a característica semântica de dar nome a uma coisa. Ela adquiriu outra característica, a de ser uma qualidade, a uma cor de Claires. Aqui, ela manteve a característica de ser uma coisa. Inclusive, está sendo acompanhado esse termo por um artigo que só acompanha os seres, os substantivos, ok? Então, quando nós estudamos morfologia, nós não podemos nos distanciar do processo de semântica. E semântica é sentido. Para entender semântica, nós precisamos ler, compreender e interpretar. Então, mesmo quando o conteúdo é um conteúdo de morfologia, por exemplo, eu não posso desconsiderar a interpretação de texto. E é isso que nós vamos amadurecer ao longo dos nossos encontros. Como a interpretação de texto qualifica o nosso entendimento relacionado à gramática, tá? Posso ir para aí? Aqui é mais técnico, tá? A gente vai começar mais com técnica. O que eles querem que nós façamos em uma questão de interpretação? O que vocês acham? Sem ler o slide, o que vocês acham que eles querem que nós façamos? Que nós compreendamos, que nós interpretemos. Mas existem pedidos diferentes que já vão sinalizar ali no enunciado o que é necessário de ser feito. Eles podem requisitar que nós identifiquemos. Olha, reparem, deixa eu até mudar aqui e mostrar um enunciado que traduz bem essa ideia da... Aqui, essa traduz bem. Ele apresenta aqui um enunciado mais genérico. O autor do texto, ao se valer do segmento, apresenta o segmento e indica aqui uma afirmação. Notem que esta afirmação é uma identificação da frase que ele está apresentando, não é isso? Então, o tipo de questão que está aqui é um tipo de questão que pede para que você identifique. Para identificar, deixa eu voltar. Para identificar, você precisa trazer um pouquinho, identificar de forma técnica, conhecimentos relacionados à morfossintaxe, tá? Para ter certeza absoluta daquela estrutura. Existem algumas classes gramaticais que são super relevantes para a interpretação de texto. Quais são elas? Cadê você? Verbos, conjunções e advérbios. Toda questão de interpretação é um processo que nós podemos pensar em ser um processo de reescritura. E para você reescrever é necessário que você mantenha os sentidos, não é? Verbo, por exemplo. Eu amaria ter feito
a viagem. Eu posso reescrever essa construção para a viagem foi feita por mim e eu gostei? Posso? Não, porque o amaria, ele me dá uma ideia, não dá? Amaria me dá a certeza de que eu iria amar, mas eu não amei. Eu não amei porque eu não fiz a viagem. Se eu tivesse feito a viagem, eu teria amado? Sim. Alguma coisa me impediu de fazer a viagem? Pelo que está aqui, algo me impediu de fazer a viagem? E por que eu não fiz? Esta certeza de amar era uma certeza condicionada. Eu amaria ter feito, mas houve um impedimento, não está escrito aqui, mas esse verbo me leva a perceber que alguma coisa me impediu de fazer a viagem. Estava sem grana, as meninas não estavam de férias, surgiu um concurso que me escravizou, então eu não fiz a viagem. É sempre uma ideia condicionada. Eu não posso substituir essa ideia. Eu não posso pegar esse verbo e colocar amei ter feito a viagem. Ou eu estou estrupiando aqui todo o meu contexto, tá? Todo o texto que eu estou ali apresentando. Eu encontro conjunções como um processo extremamente importante para a interpretação de texto, essa ideia da identificação. Se eu ponho estou querendo viajar, portanto, não vou comprar passagens. Depois que você termina de ler, o que você faz? O bom baiano diz assim, oxi. Ou você diz, hã? Você franze a sobrancelha porque você não consegue identificar exatamente o que eu estou querendo passar. Essa construção, ela perdeu o que nós chamamos de coerência. O que é coerência? Lógica. Não tem lógica. E não tem lógica por quê? Porque ou eu coloco esse portanto, ou eu coloco esse não. Duas classes gramaticais que para a interpretação de texto são fundamentais. As conjunções e os advérbios. Aí quando eles pedem para que vocês identifiquem, olham, reconheçam os elementos fundamentais de uma argumentação. Identifique qual a estrutura, qual a alternativa que traduz bem o texto. E aí, você vai ter que procurar a estrutura que apresenta as devidas conjunções que estão lá no texto, os devidos advérbios que estão lá no texto e os devidos processos verbais que estão lá no texto. Porque se eu mudar um deles, eu posso gerar ou uma falta de lógica ou uma mudança. A estrutura pode até ficar lógica, mas uma mudança do que foi apresentado, tá? Deu para entender direitinho isso aqui? Então, quais são, nas questões de interpretação, o texto X pode ser reescrito por A. Aí você vai pegar A. E na próxima aula nós vamos treinar isso, tá? Você vai pegar A e vai selecionar as palavras importantes de A. Sobretudo, as conjunções, os verbos e os advérbios. E vocês vão se perguntar, essa conjunção está no texto? Às vezes você não precisa nem entender o que está aqui na alternativa. Você só sublinha e vai procurar identificar se a conjunção está no texto, se o advérbio está no texto, se o verbo mantém o mesmo modo e tempo do verbo do texto. Se alguma coisa não combinar, e você tem duas formas para não combinar. Ou você não combina porque tem elementos a mais, ou não combina porque tem elementos a menos. Não faça isso, menino. Faça isso, menino. É a mesma coisa?
Eu retirei apenas o advérbio. E tadinho do advérbio. Advérbio, o pessoal diz, o advérbio é uma estrutura desnecessária. Ele pode ser retirado. Alto lá. Ele pode ser retirado sintaticamente. Sim. Porque o poder sintático dele não é de completar. Só que na semântica, ele é fundamental. Então, para a interpretação de texto, o advérbio é fundamental. Uma outra classe gramatical que não está aqui, mas quando vocês pegarem o material, por favor, façam a inclusão. Não, quando vocês pegarem o material já vai estar incluído. Eu faço a inclusão hoje, tá? Artigo. Se eu tenho um artigo, eu vi a menina. Eu vi a menina na rua. Eu vi menina na rua. É a mesma ideia? Porque a menina eu estou determinando. E aqui eu não estou determinando. A ausência de um artigo é super importante, porque indica que o meu substantivo não foi determinado. Aí lá no texto, no processo de interpretação de texto, traduz bem o texto apresentado, a estrutura X. Aí de repente você, no texto original tem um A, especificando. E no texto reescrito não tem. É a mesma ideia? Não. A ESAF, por exemplo, quando cobra esse tipo de questão, cobra com alternativas longas, muito longas. Umas 4, 5 linhas para cada alternativa. E aí você lê, e a ausência de um artigo não é percebida. Então, se você sabe que em uma questão de interpretação de texto, estas são as classes gramaticais relevantes, vocês vão logo no foco. Procuram essas classes gramaticais, tá? Eles podem pedir para que nós comparemos. É quando eu tenho dois textos, normalmente eles fazem assim, a César Hill, por exemplo. O primeiro texto é um texto com umas 5 questões, César Hill e CESP. Aí o segundo texto é um texto também com as 5 questões relacionadas a ele. Só que na primeira questão ele já pede para você fazer o paralelo. O texto 1 e o texto 2 apresentam a seguinte referência sobre X. Aí é uma comparação, tá? Essa comparação, ela pode identificar tanto as diferenças quanto as relações de aproximação que os textos apresentam, ok? Nós vamos treinar esse tipo de análise também. O comentário é a questão subjetiva, é uma questão aberta. Eu tenho comentar, relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, dando uma opinião acerca daquele conteúdo. Então aqui, olha, é no processo discursivo. Seja este processo discursivo argumentativo, seja neste processo discursivo expositivo, tá? Por isso que nós não vamos trabalhar tanto essa aqui. O resumo é praticamente a identificação. E a paráfrase, o texto pode ser parafraseado com... O que é paráfrase? É você reescrever, mantendo o sentido, mas havendo, lógico, uma reescrita. Para você fazer, lembram da construção olho por olho e a humanidade ficará cega? Eu reescrevi aquela construção, não é? Enquanto os homens estiverem em conflito, a humanidade será acometida por guerras, por exemplo. É uma paráfrase. Eu mantenho o processo argumentativo, mas eu apresento o texto com outras palavras, tá bom? Reparem só, a partir de agora... não, ainda tem esse vai ser o último slide. Nos módulos de... Não sei se Tuca chegou a falar para vocês. Os módulos de fonética e ortografia, de interpretação e fonética e ortografia, são módulos que as aulas
elas são mais curtinhas. Elas precisam ter realmente umas 2 horas. Interpretação, porque você leva muito tempo trabalhando o texto, isso é muito abstrato. Aí você acaba dispersando depois de 2 horas. Quando nós entramos no módulo de morfossintaxe e sintaxe, aí nós temos realmente que ficar durante 3 horas. Porque é muito conteúdo, é mais técnico, é com mais resolução de questões, a coisa fica mais dinâmica, tá? Aí por causa disso eu vou trabalhar com esse slide e nós vamos finalizar a aula. Vai, portanto, de 9h30 até 11h30, até nós finalizarmos o módulo de ortografia. Quando nós vamos fazer interpretação de texto, nós precisamos identificar que é o texto, que é o todo textual. Mas nós temos que fazer uma leitura meio holística. Vocês sabem o que significa holístico? Holístico é você perceber o todo, analisando as partes. Por exemplo, eu já fiz uma terapia do sono, numa clínica do sono. Então, na clínica, eu era acompanhada por um otorrino, por quê? Porque o meu processo de insônia poderia estar ligado justamente a um processo de respiração. Como normalmente está ligado a um processo de respiração durante o sono, durante o dia, né? Eu tinha que fazer RPG respiratório. Então, com a fisioterapeuta. Tinha que fazer um tratamento com a fono, para aprender técnicas para mastigação, para falar. E tinha que fazer um acompanhamento psicológico. Era tudo. Mas eu fui acompanhada durante o processo. Eu ainda sou acometida por insônia. Eu durmo normalmente depois de meia-noite. E se passar de meia-noite e eu continuar acordada, eu só vou dormir umas 4 horas da manhã. E eu cheguei a um ponto de dormir apenas 4 horas por dia. Já não era normal, tá? Aí eu fui obrigada a fazer... Parei de fazer, voltou a insônia. Olha, se eu dormisse... Depende muito, porque durante o processo eu também identifiquei que tem gente que precisa dormir 8 horas. Tem gente que precisa dormir 10 horas. Tem gente que basta 5. Aí o meu problema, de acordo com a médica, é que minha média era de 4 horas e eu não me sentia cansada ao longo do dia. Então o que esse procedimento faz? Voltando aqui para a análise do texto. Ele analisa cada parte do indivíduo para identificar a razão do todo. Então é um tratamento mais holístico. Tinha acupuntura também. O texto é um indivíduo. Pense dessa maneira. Eu não vou poder querer entender o todo textual se eu não perceber as partes. É a mesma técnica que eu utilizo para a identificação das técnicas relacionadas à produção de texto, tá? Todo texto tem um assunto. Todo texto tem um tema. Todo texto tem uma ilustração. E alguns textos têm uma opinião. Vou falar para vocês, aqui da clínica do sono foi vida particular. Mas o que eu vou falar para vocês é uma historinha que não é para desviar, não. É para mostrar como é que isso funciona, tá? Eu faço consultoria para TCC. Eu não faço TCC. Eu faço uma consultoria. Então é como se fosse não é, uma orientação particular. Tendo em vista que o orientador da faculdade nem sempre tem tanta disponibilidade para os alunos. E recentemente ligou uma pessoa em desespero, porque ela tinha que apresentar o TCC dela agora no final do semestre, dizendo: não vou mais apresentar no final do semestre, mas eu quero uma orientação para apresentar no semestre que vem. E não sei, eu escrevo, eu não estou entendendo o que é que o professor quer. E é desesperador.
Isso por telefone, eu comecei a perguntar para ela, fazer algumas perguntas sobre o trabalho dela. Perguntei inicialmente, você está escrevendo sobre o quê? Ah, Rosa, eu estou escrevendo sobre a construção de um estaleiro aqui na Bahia para suprir a demanda petrolífera até 2020. Sim, mas não é esse o seu tema, não. Porque é muito descritivo sobre o estaleiro, não tem nada específico relacionado. Ela falou assim, ah, tá, ok. A minha frase de tema é o desenvolvimento da indústria naval baiana para suprir a demanda petrolífera até 2020. Eu falei assim, continua não sendo um tema, porque é muito amplo, né? Não há nem extensão do tamanho da frase. A ideia da amplitude. E outra coisa, se você disse para mim que estava escrevendo sobre o estaleiro, nesse seu tema não tem o estaleiro. Aí eu conversei com ela e nós chegamos. Eu falei assim, olha, há um ponto. Eu falei assim, pelo que você me diz, o seu tema tem que ser reescrito. E o seu tema será os benefícios da construção de um estaleiro pela indústria naval baiana para suprir a demanda petrolífera até 2020. Quando ela cita o termo benefícios, ela está dizendo o quê? Não me interessam outros pontos ligados ao estaleiro. Me interessam os benefícios. E aí, na sua introdução, você vai selecionar já quais são esses benefícios. Você tem benefícios ligados à economia local. Você tem benefícios ligados a trabalho e renda. E você tem benefícios ligados a projetos socioambientais. Peraí, esse sócio, depois do novo acordo ortográfico, vai ser junto. Socioambientais. No seu primeiro capítulo, você vai escrever sobre o benefício econômico a partir da construção de um estaleiro pela indústria naval baiana para suprir a demanda petrolífera até 2020. Mas não é extensão. Eu sei, entendi, mas a pessoa não é extensão. É porque normalmente o que você pode fazer? Você coloca uma frase maior, 2 pontos e uma frase menor. Então isso quebra, entendeu? Mas precisa ser detalhado o processo. Nenhum tema de monografia, se você reparar bem, nenhum tema de monografia tem apenas uma linha. O meu bem-estar do professor universitário. O quê? O bem-estar do trabalho do professor universitário. Envolvimento e satisfação. Mas aí tem até uma linha. Talvez tenha uma linha e meia. Talvez, porque vai ficar centralizado e tal. Mas você pode. É porque é muito amplo, tá? Escrever sobre o desenvolvimento da indústria naval baiana para suprir a demanda de 2020. Não tem uma coisa específica. O assunto dela é a indústria naval. O tema dela é o afunilamento. O que sobre a indústria naval baiana para suprir a demanda de petróleo em 2020? Benefícios. Então, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. E em todos os capítulos você precisa relacionar esse subtema, esse benefício ao tema. Por isso que você vai ter que repetir essas palavras ao longo da produção. Quando eu desliguei, quando nós estávamos perto de desligar o telefone, fechar a ligação, ela falou assim, nossa, mas isso esclareceu tanto para mim. Conversando com uma aluna de produção de texto, ela falou assim, pô, assim fica até fácil. Mas por quê? Porque você conhece o que é um texto. E conhece quais são as estruturas necessárias para a produção de um texto. Se você conhece essas estruturas para a produção, você sabe procurar essas estruturas para a interpretação do texto. Então, o que acontece aqui? Esse é o meu todo textual. Venha, lindinho. Esse é meu todo textual.
não conseguir perceber que eu tenho que definir um assunto, que é o genérico, no caso dela, a indústria naval baiana, eu não vou conseguir nem ter norte. Eu vou dizer, eu quero escrever sobre a indústria naval baiana, beleza, mas eu tenho que afunilar um tema. Eu tenho que me perguntar, o que exatamente sobre a indústria naval baiana eu vou escrever? Então aqui o tema é o afunilamento do assunto. É o que sobre o assunto, aqui é geral. O nosso desgaste na organização de nosso tema para a monografia se dá pelo fato de que nós chegamos à identificação do assunto e nós não sabemos afunilar o tema. Então fica tudo muito genérico, tá? É um pedacinho do céu. Eu tenho o céu, eu vou escolher um pedacinho, eu vou estudar aquele pedacinho, eu vou analisar aquele pedacinho. Numa monografia, já que nós estamos pensando na questão de monografia, mas isso acontece para qualquer texto, em uma monografia eu não apresento uma opinião, não. Monografia é um processo descritivo. Eu vou escrever apresentando dados, citações, sem manifestar a minha opinião. O aluno na faculdade, ele fica em pânico, por quê? Porque ele quer uma opinião. E a opinião está na tese de doutorado. A sua monografia não é opinião, tá? Você pode fazer um artigo de opinião para finalizar o seu curso de graduação, mas se for uma monografia, não tem opinião, é descritivo. Se por um acaso, no entanto, aqui eu tenho a terceira parte que todo e qualquer texto tem, que é a ilustração. Então, a ilustração, ela vai ser um dado, um fato, uma comparação, uma referência histórica ou geográfica, uma citação, a apresentação de uma lei, a comparação entre países ou entre pessoas. Isso é ilustração. Se eu quiser apresentar, por exemplo, a frase: a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil e foi organizada pela FIFA, teve como vencedores a Alemanha, em ordem, Alemanha, Argentina e Holanda. O Brasil ficou em 4º lugar. Eu tenho uma opinião? Não. Se, no entanto, eu continuo escrevendo e indico, porém, um 4º lugar não merecido. Eu tenho uma opinião? Tenho. Se eu apresento apenas ficando a Alemanha, a Argentina e a Holanda como os 3 primeiros colocados, respectivamente, e o Brasil em 4º lugar, tendo perdido para a Holanda por 3-0 e para a Alemanha por 7-1. Eu tenho aí a opinião? Não. Mas eu tenho uma ilustração, não tenho? Então vejam só, a ilustração ela faz parte de todo qualquer texto. Como é que eu percebo que se o texto ele é argumentativo ou ele é expositivo? Se ele for argumentativo, essa ilustração vai ser chamada de argumento. Se ele é expositivo, essa ilustração vai ser chamada de exposição. Como é que eu identifico isso? É muito subjetiva essa identificação, mas é lógica. Subjetivo não significa dizer que é obscuro, não. Significa dizer que vem do sujeito, tá? Em um texto expositivo, você diz, foi bom saber. Foi bom saber que a Alemanha ficou em 1º lugar, a Argentina em 2º e a Holanda em 3º. Se for argumentativo, você diz, eu concordo ou eu discordo. Você sai da leitura do texto com essa sensação. Então, quando é muito comum eles perguntarem acerca do que eles chamam de tipologia textual. Qual é a tipologia textual? Expositiva, argumentativa? Injuntiva, e às vezes vocês não sabem responder injuntiva, quando é orientação.
Quando é um texto para orientar. O injuntivo é aquele texto que orienta, tá? Então, quando eles perguntam isso para vocês, às vezes vocês acham que todo texto que tem muito dado, muitos fatos, muita referência histórica, pesquisa, vocês tendem a achar que esse texto é argumentativo. No entanto, o argumentativo é aquele do qual você sai da leitura concordando ou discordando. Foi bom saber, não é texto argumentativo. Mas nós vamos treinar isso na próxima aula. Vai acontecer na terça, não é? Eu vou liberar vocês e vocês. Por agora, espero que vocês curtam o processo, principalmente de interpretação de texto. E só um aviso aos navegantes. Vocês vão pegar, se vocês quiserem, assistam a primeira aula do curso anterior para perceberem a diferença. É outra coisa. Tá lá no portal, Mas se você pegar, você vai perceber que é completamente diferente. Essa primeira aula aqui, totalmente diferente. Mas eu lembro que